Para tocar violão, você já viu que eu perto do Natan, eu sou apenas um rapaz latino-americano vindo do interior sem dinheiro no bolso, né? Natan é uma bênção, né? Para quem não sabe, eu tive a oportunidade de tocar no casamento do Natan, é uma responsabilidade. Né? Só que eu estava acompanhado da minha esposa, né? E a minha esposa é uma que ela canta. Né? Para quem não sabe, minha esposa é filha do Moacir da Rádio. Todo mundo conhece aqui o Moacir da Rádio, é ele que narra as partidas de futebol aqui do campeonato, né? E a minha esposa, ela herdou, né, do meu sogro essa voz, né? Tem uma voz maravilhosa, toca teclado super bem, canta muito bem. E ela trabalhou um tempo de funcionária lá com a Tati, com o Natan, né? Ela dava aula de teclado. Eu não sei se foi naquela época, mas a gente já se conhece de longa data. E a gente teve essa honra, né, de ter sido convidado para tocar no casamento do Natan, junto com o padre Vicente, né? Então, foi lá na Capela da Sagrada Família, né, no mesmo lugar onde Natan gravou a música Jesus, né? Então foi uma honra muito grande. E quem diria que eu ia estar aqui hoje, né, convite do Natan, para trazer uma mensagem para vocês. Se alguém trouxe Bíblia, eu estou vendo que a maioria trouxe, né? A gente vai ler 2 ou 3 versículos apenas. Na carta de São Paulo aos Efésios. Eu fui convidado ainda, nos últimos 2 meses, eu tive em 2 igrejas diferentes, em reuniões só para homens. É a terceira reunião só para homens que eu sou convidado. E nas outras 2 reuniões, Deus me deu mensagens exclusivas, específicas para homem. Mas hoje à noite, Deus me deu uma outra mensagem, diferente. Né? Embora que o Espírito Santo é que vai comandar tudo, né? E com certeza vai acabar sendo para homem também, né? Precisa ter homem aqui. Mas uma mensagem totalmente diferente da outra. Né? Depois, se alguém quiser ouvir as outras 2, é só entrar no meu canal do YouTube, todas as minhas mensagens estão lá. Mas Efésios, capítulo de número 2, são 3 versículos muito conhecidos. Talvez tenha pessoas pela primeira vez, né? Talvez não tenham ainda entrado em contato com esse texto, mas é o que Deus colocou no meu coração para estar repartindo com vocês hoje. Efésios capítulo de número 2, a gente vai ler. Marquinhos já conhece de cor, salteado, se pedir ele fala de cabeça. Ó, aí, eu estou só pregando de novo que eu já pregou, só que com certeza não estava lá. Era outra turma, né? Está vendo? O Espírito Santo aqui manda. Não adianta. Efésios capítulo 2, versículo do 8 até o 10. Diz assim a Bíblia Sagrada: Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. É um dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie, né? Ou ninguém se orgulhe. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Mais uma vez eu quero te pedir que teu Espírito Santo possa ter liberdade nesse ambiente para repartir exatamente aquilo que o Senhor tem, a porção que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. É a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Tem alguém aqui descendente de alemão? Tem alguém aí? Tem um lá? Mais alguém? Tem outro lá? 2? Só tem 2 aqui descendentes de alemão? A minha esposa ela é uma mistura de Muniz com Dienstmann, né? Então ela tem o alemão no sangue, né? Dienstmann é alemão. E ela, recentemente, ela ministrando, ela estava compartilhando da época que durante a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, a avó dela veio para o Brasil, né? E ela era alemã. E para quem é alemão, né, especificamente, o alemão ele tem muito enraizado no sangue, né, a cultura da produtividade. Né? Os italianos já não são tanto. Tem descendente italiano aqui? Italianos que é a maioria, né? Eu sou descendente de italiano.
maioria esmagadora, né? Italiano, eu acredito, embora que eu nunca estudei profundamente as culturas, né, mas eu sei que o alemão ele tem essa fama, né? O alemão ele tem essa característica da produtividade. Mas, no século que a gente está vivendo, hoje não é só mais o alemão que é visto como alguém que é produtivo, alguém que tem a fama da produtividade. Hoje nós vivemos num tempo que, se você aqui que tem um comércio, né, a maioria talvez aqui seja sapateiro, né, eu sou filho de sapateiro, modelista de calçado aposentado, né, estamos na terra do calçado, né, então a gente tem muito sapateiro aqui. Hoje quem é comerciante, ou quem trabalha com vendas, ou quem tem o seu pequeno negócio, você sabe muito bem que se você não produzir, se você não botar a mão no arado, se você não fizer a coisa acontecer, você vai acabar ficando para trás. Né? Por quê? Porque o mercado que a gente vive hoje é um mercado extremamente competitivo. Né? Eu sou da época, meu pai tinha uma esquenta, chamava de esquenta-orelha, alguém aqui dessa época, né? Fabricava 60 pares de sapato por dia. Máximo, quando podia fazer, 80 pares de sapato por dia. Né? Naquela época, existia um tipo de um forninho, não me lembro como é que chamava aquilo, que tinha que deixar o sapato ali, a sola, né, esquentando naquele trem ali, de uma noite para o outro, de uma noite para o outro dia, para só no outro dia poder montar o sapato. Hoje em dia tudo feito extremamente rápido, né? Eu não sei, as fábricas de calçado, as maiores aqui de São João, quantos pares produzem dia, né? Alguém sabe essa informação aí? 10 mil. 8, 10, 12. 8, 10 mil, 12 mil pares dia. Imagina, né? Quando o meu pai tinha fábrica de calçado, máximo 80 pares dia. Hoje, 12 mil pares dia. Olha só a diferença. Isso mostra o quanto que a produtividade é uma marca do século que a gente vive. Né? Empresas que viviam naquela era, talvez nos dias de hoje sucumbiriam. Né? Embora que ainda existam empresas que trabalham em estilo artesanal. Eu imagino que existam. Né? Eu tenho um tio que mora na cidade de Joinville, e tem um outro que mora na cidade de Blumenau, que eles fazem sapato artesanal. Né? Então, quando uma mulher vai participar de uma grande festa de casamento, ou um grande evento, ela compra um vestido, todo mundo aqui já deve saber disso, né? E muitas vezes não encontra um sapato para combinar com aquele vestido, então vai lá, fala com esse sapateiro que faz o sapato artesanal, e ele compra um tecido igual ao do vestido da mulher e ele faz o sapato artesanal. Isso é muito usado nessas fábricas de calçado artesanal para quando uma pessoa tem um pé deficiente, ou tem um pé maior do que o outro, né? Então é onde que se faz um sapato totalmente sob medida. Eu tenho 2 tios que fazem esse trabalho. Eu sou formado em administração de empresas, e quando me formei em administração de empresas, eu fiz um projeto para fazer uma fábrica em grande produtividade, só que de maneira artesanal, né? Sob medida. É só no projeto, na teoria nunca foi para a prática. Então, existe ainda, né, aqueles que fazem uma coisa mais artesanal, um produto mais artesanal. Isso em todos os segmentos do mercado. Mas a verdade é que, normalmente, em âmbito de mercado, né, sobrevivem aqueles que produzem mais, aqueles que conseguem trabalhar mais, fazer mais. E essa cultura, ela entrou na nossa mente, né? E muitos aqui, eu tenho certeza que se você, principalmente, né, quando vai chegando na idade lá, como é que é o nome do nosso amigo lá no nosso farmacêutico querido? 62 anos. O nome do senhor? O seu Zeca, né? O seu Zeca Bom. 62 anos? Ah, mas está novo ainda, né? Mas eu já tive a oportunidade de ministrar muito ali no lar Olindina Câmara. E sempre quando eu vou ministrar para os idosos, não é o seu caso, tá? 62 anos é uma criança. Obrigado. Mas eu sempre me preocupo em transmitir para eles a preocupação que o fato deles agora estarem chegando numa certa idade, que eles não podem mais produzir, isso não é defeito, isso não é pecado, isso não é uma coisa ruim. Quem tem na mente, né, essa questão de eu preciso produzir, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer,
Né? Deus que me livre se eu chegar em casa e a minha esposa, por exemplo, eu trabalho com vendas, imagina se eu chegar em casa e não teria nenhum pedido, né? Posso apanhar, não é verdade? Mas a verdade é que quando você tem na sua mente formatado que você é medido por produtividade, você só tem valor quando você produz, se torna um pouco mais difícil de entender a obra da cruz, de entender um pouquinho a obra de Jesus na cruz. Quando eu tenho na minha mente formatado que eu sou medido por produtividade, eu só tenho valor se eu produzir muito, se eu acordar cedo e dormir tarde, de preferência até trabalhar no sábado e domingo, né? E de preferência até que eu tenha uns 2 ou 3 empregos, não como o pai do Cris, né? Eu sou o Cris, mas não sou o personagem do filme. O Cris no filme, todo mundo odeia o Cris, né? O pai dele tinha 3 empregos. E por causa dessa cultura que se entrou na humanidade, de produzir, algumas pessoas, talvez alguém aqui tenha 2 empregos ou até 3 empregos. Já vou avisando de antemão que esse não é o plano de Deus para a humanidade. Deus quer que você tenha uma vida equilibrada. Né? Já começamos a estar para homem agora. Né? Deus quer que a gente tenha uma vida equilibrada. Você pode produzir, você pode trabalhar muito. E que bom, né? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios, vai ter com a formiga o preguiçoso. Né? Então preguiça não é coisa de Deus. Só que Deus tem falado muito comigo nos últimos dias a importância de buscar o equilíbrio. Né? Eu preciso ter uma vida equilibrada. E o que é ter uma vida equilibrada? Uma vida equilibrada, Jesus quando esteve aqui na terra, ele disse, eu vim, o ladrão, ele vai dizer, João 10:10, né? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa vida com abundância que Jesus veio trazer, eu acredito que é uma vida equilibrada. Essa vida equilibrada é uma vida onde você tem tempo para o teu cônjuge, você tem tempo para os teus filhos, para brincar com os teus filhos, você tem tempo para, final de semana, de repente, levar a tua esposa para fazer um passeio, ir num sítio, ir na praia, não sei, em algum lugar diferente, né? Levar ela naquele restaurante que faz tempo que você não leva, porque a sua mão, de repente, ficou trincada, né? Por causa de economia financeira. Então, Deus quer que a gente não viva uma rotina. Então, eu preciso ter tempo para tudo, tempo para o meu cônjuge, tempo para o trabalho, tempo para o lazer, né? Eu amo andar de bicicleta, né? Pelo menos 2 vezes por semana eu dou um jeitinho de dar uma voltinha de bicicleta, né? Tem uma turma aí na segunda-feira à noite, de vez em quando eu vou com eles, mas é o pessoalzinho que já está mais no pique, né? Eu já estou um pouquinho acima do peso. Tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de vôlei, não sei se tem alguém ainda da época da tinica, ping-pong. Aqui agora tem o pessoal do tênis, né? Então é saudável. Então Deus quer que eu tenha um tempo para todas as coisas, né? Que eu tenha uma vida equilibrada. Não é só trabalhar, né? Até porque se a sua vida for só trabalhar, só produzir, eu garanto para você que você dificilmente vai encontrar um tempo satisfatório para Deus. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito. Todo mundo conhece aqui, né? A comunidade Betânia, né? Padre Vicente, antigo Padre Léo. Betânia, na Bíblia, era uma comunidade onde morava uma família amiga de Jesus. A família de Marta, Lázaro e Maria. E Jesus sempre, quando ia nessa comunidade chamada Betânia, era comum que ele parasse na casa de Lázaro, porque era uma família onde ele era bem visto, onde ele era bem recebido. E sempre quando Jesus chegava ali, ele tinha intimidade com aquela família. Uma família de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E houve uma ocasião, se encontra isso no Evangelho de Lucas, quando Jesus estava naquela casa, onde Marta se preocupou com a sua irmã chamada Maria, porque Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar, enquanto Marta estava produzindo, estava trabalhando. Imagina que ela estava ali, que nesse irmãozinho ali, o Evandro, né? Preparando a comidinha. Precisa também da Marta, né? Se não tem o Evandro ali agora, não tem a comidinha depois, né? Então, agora imagina a cena. Imagina que o Evandro está ali trabalhando, de repente ele para tudo que ele está fazendo, ele fica nervoso, estressado,
porque vocês estão aqui só me ouvindo, né? Faz de conta que eu sou Jesus aqui hoje à noite, né? E só ele está trabalhando. Aí imagina que o Evandro fica nervoso, fica irado, ele vem aqui, arranca o microfone da minha mão. Ô cambada de preguiçoso, vocês não vão fazer nada não? Vocês não vão me ajudar? Estou aqui trabalhando sozinho. E foi mais ou menos o que aconteceu na casa de Lázaro, né? Marta parou o trabalho dela e ela disse: Jesus, ordena que minha irmã possa me ajudar a te servir. Você não vai fazer nada, estou aqui trabalhando sozinho, não vai fazer nada. E pela primeira vez na vida, você vê Jesus ali defendendo alguém, né? E Jesus vai defender Maria. Vai defender justamente aquela que não estava produzindo, aquela que não estava trabalhando, aquela que não estava fazendo. Maria estava só sentada aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha para falar. Mais ou menos o que vocês estão fazendo aqui agora. Concentrar no que eu estou falando. Se eu vou falar alguma bobagem, se eu falo alguma bobagem, você me pega na saída. Nunca me chama mais, né? Não, mas fica tranquilo que a gente ora antes para a gente não falar nenhuma bobagem. Então, Jesus repreendeu duramente Marta. E disse: Marta, Marta, tu estás ansiosa, tu estás preocupada, tu estás afadigada com muitas coisas. É muito trabalho. Mas uma só coisa é necessária. Maria, tua irmã, escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. Dependendo da versão bíblica, diz: Maria escolheu a melhor parte. Né? E interessante, amados, essa passagem bíblica, para mim, eu considero ela uma chave. Porque Jesus disse para Marta: uma única coisa é necessária. Se você acredita que Jesus, tudo que ele falava era verdade, ele sempre dizia: em verdade vos digo. Jesus, nessa passagem bíblica, está trazendo uma chave. Está trazendo um código, como os coaches estão falando nos dias de hoje. Então, pega o código aí. Pega o código aí, pega a chave. Está no drive. Oi? Está no drive. Está no drive. Uma única coisa é necessária. E o que é essa única coisa? O que é essa única coisa que Jesus estava falando? Essa única coisa é estar aos pés de Jesus, sem fazer nada. Tendo intimidade com Ele, se relacionando com Ele, conversando com Ele, ouvindo Ele. E isso que Maria estava fazendo, essa única coisa, é exatamente aquilo que não pode faltar na nossa rotina diária. Eu posso trabalhar? Posso, e devo. Eu tenho, como o Dodô falou aqui no começo, né? Eu tenho que trazer a provisão para o meu lado. Mas Deus planejou que todo o nosso estilo de vida, o nosso trabalho, a nossa maneira de viver, aquilo que eu vou fazer ao longo do dia deveria ser uma consequência do tempo que eu passo na presença dEle. O plano de Deus é que eu possa passar as primeiras horas do meu dia na presença dEle, conversando com Ele, meditando na palavra dEle. É da vontade de Deus que cada um de nós possa ter uma Bíblia dessa, né? Talvez aqui alguns não saibam, né? Eu sou de família extremamente católica, né? Desde criança nunca perdi uma missa. Todos os domingos de manhã nunca perdi uma missa. Eu tocava no grupo de jovens da Igreja Católica aqui da Matriz de São João Batista. Na época, o líder de jovens era o irmão Adilson, né, que era da farmácia do Ernesto, né? Quem conhece aqui o Ernesto de São João Batista, né? E o Adilson é o irmão mais novo dele, né? Sol do Novo Amanhecer? Sol do Novo Amanhecer? Eu não lembro mais, faz tanto tempo. O Adilson era o líder de jovens e o violonista oficial era o Natalino, né? E eu era o reserva, né? Eu era o reserva do grupo. Isso, amados, eu estou com 48 anos. Na época eu tinha 17 para 18 anos. Então imagina, 20 anos atrás? 30 anos atrás. 30 anos atrás. É tempo, né? E na época participei de um retiro com o Padre Léo na cidade de Joinville. E lá nesse retiro eu conheci um grupo de jovens da Igreja Católica de Nova Trento, que não tinha ninguém para tocar violão. Eu me compadeci deles. Com 17 anos, meu pai tinha ganhado uma bicicleta na roleta da festa de São João.
E com aquela bicicleta, com 17 anos, uma bicicleta sem marcha, eu ia todo sábado para Nova Trento tocar no grupo de jovens da Igreja Católica lá em Nova Trento. Quando eu passei no vestibular para administração de empresas, eu fui tocar na missa lá em Nova Trento, careca, sem cabelo. Eu nunca vou esquecer desse dia. Mas aprove a Deus, amados, que com 21 anos de idade, eu nunca tive vício, nunca usei droga, nunca usei maconha, nunca usei cocaína, nunca tomei 2 porres na minha vida, dá para contar nos dedos, foram só 2, né? Tentei fumar gudana uma vez, quase me afoguei lá em Tijucas, lá no teu dinossauro, na época eu não sei como é que chamava aquilo. Oi? Era o Pagode da Paz? Nem lembro mais o nome, né? E o meu vício é que eu tinha umas namoradinhas, né? Só que as namoradinhas naquela época é bem diferente de hoje, né? Tinha beijinho, mas não tinha pau-pau, né? Nunca fui no motel na minha vida. Eu entrei no motel pela primeira vez depois de casado, né? Depois de casado, eu e minha esposa, por curiosidade, a gente conversando um dia, vamos entrar para ver como é que é lá dentro, o que tem lá dentro. Curiosidade, né? Nunca tinha entrado. Então, depois de casado, a gente foi um dia ver o que tinha dentro do motel. Mas com 20 anos de idade, eu cansei. A gente costumava dizer, né? Eu fiquei com aquela menina. Ia no baile, na banda, ou na 19 de julho, ou no Maitá, ou no Primavera. Eu fiquei com a menina, tá? Hoje eu fiquei com a menina. Tu ficou com quem? Ah, fiquei com essa, fiquei com aquela. Mas era beijinho, não tinha pau-pau. Todo mundo entendeu, né? E aí eu cansei, com 21 anos de idade eu cansei dessa vida. E aí foi aonde que a minha mãe na época tinha passado por meus pais tinham passado por uma falência financeira. Na verdade, meu pai tinha uma fábrica de calçado, ele fechou a fábrica porque não estava tendo mais lucro, né? Não foi bem uma falência, ele só simplesmente fechou a fábrica. E a minha mãe tem uma loja de calçado na cidade de Balneário Camboriú, e no ano do plano Collor, né, do RV, passou um momento difícil, e naquele momento de crise minha mãe começou a frequentar uma igreja evangélica na cidade de Itajaí, e depois então ela acabou se mudando, né, para uma igreja evangélica que tem a mesma fé, né, que a nossa, né, creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né. Eu sempre aprendi com meu sogro, né, que a nossa religião é a mesma, né? Dizem que o evangélico e o católico têm uma religião diferente. Isso é uma mentira que inventaram, porque é a mesma religião, né? Acredita em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que religião é essa? É o cristianismo, que é diferente do budismo, que é diferente do islamismo. Então é a mesma religião, mas enfim, minha mãe começou a frequentar uma igreja evangélica e depois, com o tempo, ela começou a recomendar que eu procurasse fazer o mesmo que ela. E principalmente porque eu falei para minha mãe que eu queria namorar uma menina. Eu estava cansado dessa vida de ficar e coisa. E aí que minha mãe conheceu a minha atual esposa e começou a fazer propaganda para dela. Só que para poder namorar com ela é uma menina que ela era evangélica, né? Frequentava a igreja batista aqui da cidade de São João Batista. E aí não teve jeito, para poder namorar com a menina, eu tive que mudar de lá, né? Mas dentro de mim, o respeito e a consideração que eu tenho, né, para mim, não muda nada. Né? Você tem um título evangélico, católico, porque para mim, nós somos todos filhos de Deus. Né? Não existe essa divisão. Essa divisão foi criada por homens. Né? Para Deus, só existe uma única igreja, um único Pai, e se Ele é Pai, nós somos todos filhos, e somos filhos, somos todos irmãos. Né? Mas naquela época, mas a gente não tinha o hábito de ter Bíblia. Quando eu tinha 18 anos de idade, tinha uma Bíblia na minha casa que a gente usava quando tinha gincana. Aqui em São João teve várias gincanas, né? A Unijovem que teve aqui, eu fui líder de uma equipe chamada Adrenalina, nós fomos campeão da gincana, lutando. Tinha a época do comercial sortidos, tinha o Enigma, né? Eu fui campeão da gincana liderando o grupo Adrenalina. Então o Rafael, que estava aqui na última semana que eu estive aqui, ele fazia parte da nossa equipe. Fabrício, Fabiano Melos, né? Já vi o Fabrício aqui também. E naquela época a gente tinha a Bíblia em casa, mas a Bíblia era só para usar quando tinha pergunta de gincana. Nós não tínhamos, nós éramos estimulados a ter a Bíblia. Foi quando chegou a renovação carismática católica e começou a incentivar o pessoal a ter Bíblia. Minha mãe participou 3, 4 anos da renovação carismática, eu participei também.
E ali é onde a gente começou a entender um pouco da Bíblia. E hoje, olha só, né? Quanta evolução, né, Marquinhos? Todo mundo lê a Bíblia. Eu, coitado de vocês, talvez ia ter uma pessoa aqui com Bíblia, né? Então, amados, louvado seja Jesus por essa evolução, por essa transformação. Ver cada um aqui de vocês com uma Bíblia na mão. Eu não tinha isso, né? E a vontade de Deus é que, a exemplo de Maria que estava ouvindo a voz de Jesus, como que se ouve a voz de Jesus hoje, irmãos? A melhor maneira de ouvir Jesus hoje é através da Bíblia. É a maneira mais fácil. Não é a única, mas é a maneira mais fácil. No Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra verbo, no grego, é a palavra logos, que significa palavra revelada. Então, quando a Bíblia diz no princípio era o Verbo, ela está falando no princípio era a palavra revelada. Jesus, ele é a própria palavra revelada. Jesus é o Verbo. Jesus, ele é a palavra. Então, quando você lê a Bíblia, é como se estivesse conversando com Jesus. Estivesse lendo o que o próprio Jesus está falando. Está dando para entender? Então, para não perder muito foco aqui, que eu saí pela tangente, agora estou tentando voltar, é difícil. O plano de Deus é que a gente possa produzir, possa trabalhar, possa sair para buscar o nosso pão de cada dia, né? Mas, primeiramente, eu preciso passar tempo com Ele. Eu preciso meditar na palavra dEle. Eu preciso ouvir o que Ele quer de mim. Cada dia, Deus tem um plano para as nossas vidas. Cada dia, Deus tem um projeto. Se eu permitir, o Espírito Santo vai me dirigir, vai me guiar, vai governar a minha família. Mas para isso eu preciso passar tempo com Ele. Por isso que eu falava, né? Se eu produzo muito, se eu trabalho muito, pode correr o risco de eu não ter esse tempo para Ele. Vocês estão aqui hoje à noite. Vocês fizeram exatamente o que Maria fez. Vocês escolheram a melhor parte. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar aqui hoje à noite. Vocês poderiam estar em, sei lá, um jogo de futebol, qualquer outro lugar. Vendo. Eu sei que tá o Grêmio está jogando hoje à noite. Não sei contra quem. Meu sogro do Grêmio. Vocês escolheram aqui. Escolheram estar aqui. Então vocês fizeram a melhor coisa, a melhor decisão, a melhor opção. Só que isso, a vontade de Deus é que isso não seja só um dia na semana. A vontade de Deus é que todos os dias eu possa separar um momento para conhecer cada vez mais esse livro. Estudar cada vez mais esse livro. Amém? Quando a Bíblia diz, né? Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Deus está explicando aqui que não é através das nossas obras, não é através dos nossos feitos, não é na força do braço que a gente conquista a salvação. A salvação ela foi conquistada por Jesus lá na cruz. Amém? Mas eu só quero então explicar para vocês em poucas palavras esse texto aqui, amados. Dentro do raciocínio que a gente começou, no mundo que a gente vive, a gente é medido por produtividade. E pode alguém achar que é através dessa mesma produtividade ou através de obras que eu faça que eu venha ser capaz de conquistar a vida eterna. Eu venha ser capaz de conquistar a salvação. E nessa passagem, Deus deixa claro que a salvação ela não é por nada daquilo que a gente faz, né? Eu cheguei a pensar que eu ia ministrar para vocês hoje à noite aqui sobre disciplinas espirituais, né? E de fato, acabei de falar sobre uma disciplina. Uma delas é a meditação bíblica. Mas não existe só essa disciplina. Existem outras disciplinas, que é a disciplina do jejum, a disciplina de cantar louvores a Deus, a disciplina da oração. Então, essas disciplinas espirituais, Deus espera que eu venha praticar. A meditação bíblica, a oração, o jejum. Agora, nenhuma dessas disciplinas vão fazer com que eu alcance a vida eterna. A vida eterna, a salvação,
ela somente é conquistada mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Né? Existem pessoas que são religiosas, pessoas que praticam essas disciplinas espirituais melhor do que qualquer um de nós aqui. Pessoas que se dedicam horas e horas por dia para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para cantar louvores a Deus. E se essas pessoas, têm um chamado para isso, eu tenho esse chamado, ótimo, bênção. Só que nenhuma dessas disciplinas são capazes de nos salvar. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez na cruz. Né? A Bíblia diz que é nosso dever fazer boas obras, mas as quais Deus preparou, para que nós andássemos nela. Mas a salvação, a vida eterna, não é conquistada pelas obras. Para quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe. Se a salvação, a vida eterna, fosse conquistada por aquilo que eu faço, pelas obras que eu desempenho, Jesus não teria mérito nenhum. Mas Ele decidiu morrer no meu lugar. Ele decidiu tomar o teu lugar na cruz do Calvário. Para que então agora, através da fé no sacrifício dele, eu possa ter direito à vida eterna. Amém, queridos? Eu já falei demais, eu quero parar por aqui. Eu vou precisar sair um pouco mais cedo, porque eu tenho que buscar minha esposa no trabalho lá na cidade de Canavinha. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos e, pelo que eu pude entender, o principal que Deus queria ministrar para nós aqui nessa noite é que nós precisamos, na nossa rotina diária, encontrar tempo para Deus. Deus certamente está muito feliz com cada um de vocês. Imagina um Deus assim, sentado no trono, dando gritos de alegria, por ver cada um de vocês aqui. Agora, o desejo dele é que isso continue. Vocês não parem mais. Que essa fome e essa sede continue aumentando. E que ali na casa de vocês também, vocês possam tirar um tempo. 5 minutos, 10 minutos por dia, 15. Tempo que vocês conseguirem. Para meditar nessa Bíblia Sagrada. Meditar nessa palavra. Priorizar o tempo com Ele. Com certeza, o nosso dia vai fluir. E que a gente possa ter uma vida equilibrada, encontrar tempo para todas as coisas. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero mais uma vez te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de poder estar compartilhando essa mensagem. E quero te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo complete no coração, na mente de cada um aqui, aquilo que eu não consegui transmitir com palavras, aquilo que eu não consegui expressar com palavras, Senhor. Tu sabes que se foi essa mensagem que o Senhor nos usou para compartilhar, é porque com certeza tem um propósito. Então que o Teu Espírito Santo complete a obra que o Senhor começou aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor continue aumentando a sede e a fome por mais de Ti. Às vezes, Pai, nós estamos tão preocupados com tantas coisas. Eu costumo dizer que nós vivemos a geração da ansiedade. É tanta gente preocupada. Muitas pessoas com 2 empregos, 3 empregos. Tentando na força do braço resolver todas as coisas, tentando na força do braço trazer o suprimento para dentro de casa. E o Senhor me trouxe aqui para dizer que não precisa tanto trabalho. A palavra de Deus diz que inútil é se levantar cedo, dormir tarde, comer o pão com dores, porque os seus amados Ele dá até mesmo enquanto dorme. Até mesmo enquanto você dorme, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, saiba que não é por muito fazer. Faça como Maria. Decida passar mais tempo na presença dEle. Ele vai te dar ideias criativas. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar direção. Ele vai fazer com que teu dia renda. E você vai ser muito mais assertivo no seu dia a dia. Quero abençoar cada um de vocês aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agradecer mais uma vez a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Vou tocar uma música aqui. Eu tenho uma música que eu acho que vocês conhecem.
Conhece aquela música do Eu Preciso de Você? Conheço. Então, fica de pé. A palavra de Deus diz no Salmo de número 133: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A vontade de Deus é que a gente viva a união. A vontade de Deus é que não exista barreiras entre religiões, entre evangélicos, entre católicos. Né? Ele é o Pai nosso que está no céu. Ele quer ver todos nós unidos. Né? Há uma promessa no Salmo 73: quando há união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Eu creio de todo o meu coração que a esperança para o nosso Brasil, de ver um Brasil transformado, né, com governantes decentes, governantes tementes a Deus, que possam fazer essa nação prosperar, a gente ter um futuro melhor, poder dar uma educação melhor para os nossos filhos, dar uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos. Eu creio que tudo isso depende da nossa união. Quando Deus lá do céu vê o povo unido aqui na terra, deixar as diferenças de raças e tantas coisas que nos separam, né? Jesus morreu para que toda a separação caísse por terra, né? Ele morreu para que a gente pudesse viver em comunhão. E quando existe esse amor, né? Eu vi aqui, das vezes que eu estive aqui, eu vi esse amor, que esse amor nunca falta. Quando existe esse amor, quando existe essa união, Deus ordena a bênção. Deus faz com que a bênção dele venha sobre as nossas vidas. Então que nunca falte, né, essa união. E nesse momento vocês vão ter a oportunidade para poder dar um abraço, um aperto de mão em cada pessoa que você encontrar nesse lugar. Eu vou tocar em bossa nova, tá bom? Depois a gente muda para reggae. Agora, vocês, por favor, enquanto eu toco, vocês saem do lugar e vão dar um abraço aí pro seu amigo que está do seu lado, né?